meu nome não importa muito, mas podem me chamar pelo que quiserem. Sou aposentado da corporação, passei minha vida toda servindo e posso dizer que tenho orgulho do trabalho que fiz. Comecei nos primeiros anos da década de 80, era novo ainda, cheio de vontade de fazer a diferença. Depois de uns tempos trabalhando na capital, recebi transferência para uma cidade pequena do interior, lá para o norte do estado, região bem afastada, cheia de fazendas e plantações. O lugar era tranquilo demais, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo, onde as notícias correm rápido e os segredos demoram para sair. A cidade era pequena mesmo, dessas que tem uma delegacia só, com uma cela nos fundos e uma viatura velha que mais quebrava do que andava. Ficava eu e mais um cabo, vou chamar ele de Augusto aqui. A gente dividia o trabalho, revezava as rondas, atendia a ocorrência quando aparecia, mas na maior parte do tempo era tudo muito calmo. Fiquei lotado nesse lugar por um bom tempo. Vi muita coisa acontecer, conheci gente de todo tipo, aprendi a entender como as coisas funcionavam por ali. Durante esses anos todos, tive duas experiências que me marcaram de um jeito que nunca vou esquecer. Uma foi quando estava de folga, tinha ido dar uma volta nas plantações de milho de madrugada e vi uma luz estranha no céu, coisa que não consigo explicar até hoje. Mas a outra foi pior, muito pior, e é essa que vou contar agora. Tinha na região um senhor que era muito conhecido por todos. Diziam que ele era bruxo, outros falavam que era vidente, dependia de quem você perguntava. O fato é que ele tinha uma reputação grande, gente de cidade grande ia até lá consultar com ele, políticos importantes, gente com dinheiro e influência. Falavam até que governador já tinha ido lá buscar conselho. Apesar de toda essa fama e do dinheiro que recebia, o homem levava uma vida simples. Morava numa chácara pequena, bem afastada de tudo. O lugar era cheio de coisas estranhas, símbolos pintados nas paredes, esculturas que davam arrepio só de olhar. Era tudo meio sombrio, mas o pessoal respeitava ele. Por causa das pessoas que conhecia e da influência que tinha no meio político, ele arranjou muitos inimigos. Tinha gente poderosa que queria ele morto, fazendeiros com raiva, políticos que perderam eleição, esse tipo de coisa. Então, quando ele precisava ir para algum evento fora da cidade, ele me contratava como segurança. O dinheiro que eu recebia dele por 2 dias de serviço era o mesmo que eu ganhava o mês inteiro na corporação. Ele sempre falava que tinha um princípio na vida. Dizia que nunca ia explorar a fé nem o trabalho dos outros, que tudo que ele fazia era honesto. Não sei se era verdade, mas ele parecia acreditar nisso. Na época desse acontecimento, ele estava ajudando um candidato a prefeito de uma cidade próxima. Isso sempre chamava a atenção dos inimigos dele, porque diziam que sempre que ele ajudava alguém numa eleição, a pessoa ganhava. Podia ser um desconhecido completo, mas se ele ajudasse, pronto, a pessoa se elegia. Ele não gostava muito de se meter com política. Dizia que já tinha se decepcionado várias vezes, ajudando gente que ele achava que ia fazer um bom governo. Falava que até vidente se engana com político e dava risada quando contava isso. Bom, participamos de um evento numa cidade da região, coisa de campanha política. Muita gente, muito discurso. Saímos de lá tarde. Devia ser umas 2 horas da madrugada quando pegamos a estrada de volta. Chegamos na entrada da chácara dele perto das 3 horas. Eu desci do carro para abrir a porteira, como sempre fazia. A noite estava escura, sem lua, só o farol do carro iluminando a estrada de terra. Quando estava me aproximando da porteira, ouvi uns estalos, tipo galho quebrando vindo da mata do lado. Olhei para lá e vi 2 olhos vermelhos me encarando, brilhando no escuro. Fiquei parado, olhando de volta. Não estava com medo ainda, só queria entender o que era aquilo. Fui abrindo a porteira devagar, sem tirar os olhos daquela direção. Mas de repente os olhos sumiram. Não sei se a coisa fechou os olhos ou se foi embora, só sei que desapareceu. Voltei para o carro, entrei e já fui passando pela porteira. Comentei com ele o que tinha visto, mais para fazer conversa mesmo.
e já estava colocando a mão na maçaneta para descer e fechar a porteira quando ele me interrompeu. Ele disse para eu parar imediatamente. Perguntou como eram os olhos, que altura estavam do chão. Eu, sem entender nada, expliquei para ele. Disse que devia estar uns 2 metros de altura, mais ou menos, por isso também não tinha dado muita importância. Nenhum animal comum teria essa altura toda. Foi quando ele falou de forma mais séria, quase ríspida. Mandou eu fechar a porta e dirigir para a casa dele agora. Obedeci na hora, perguntei o que estava acontecendo, mas ele só disse para eu ir logo. Toquei o carro em direção à casa. Ele estava assustado, dava para ver. Olhava para os lados o tempo todo, tenso, agarrado no banco. Quando parei o carro em frente à casa, ele mandou desligar o motor e ficou em silêncio por um momento. Depois disse que achava que o que eu tinha visto estava ali para matar ele. E que não ia mentir para mim, podia ser algo muito perigoso. Fiquei sem entender nada. Perguntei o que ele estava falando. Foi quando ele começou a explicar. Disse que no mundo espiritual a gente tem livre arbítrio para fazer escolhas, que existe o modo fácil e o modo difícil. O modo difícil leva anos para se desenvolver. Seu espírito tem que estar sempre conectado com o bem. O aprendizado é demorado e complicado, mas você continua com o coração bom e a alma intacta. E tem o outro lado, onde as coisas acontecem com mais facilidade. Pessoas fracas podem achar que têm mais poder, mas o preço é alto demais. A alma fica corrompida, e depois da morte você paga por isso. Ele disse que não importa o poder ou o grau de evolução de ninguém, todos vamos morrer mais cedo ou mais tarde, e vamos ter que prestar contas das nossas atitudes. A balança da justiça nunca falha. As ações determinam o destino na vida eterna. Ele continuou. Disse que o que estava lá fora era alguém que ele conhecia, alguém que andou com ele no caminho do aprendizado, mas que por vaidade e ganância escolheu o lado mais fácil. Esse alguém nunca perdoou ele por não ter seguido junto e o odiava por ser mais conhecido e respeitado. Desde que chegaram na cidade, ele tinha sentido uma presença ruim e só sentia isso quando estava perto dessa pessoa. Mas a pessoa não estava na forma humana. Estava transformada numa besta, algo muito forte e perigoso. Precisávamos entrar na casa. Lá dentro ele tinha as ferramentas espirituais que iam nos ajudar a se livrar daquilo. Nesse momento, ouvimos de novo algo se movendo na mata perto do carro. Não tínhamos muito tempo. Peguei meu revólver, conferi se estava municiado. Pensei que como aquela coisa queria ele e não a mim, seria melhor eu ir até a casa, abrir a porta e só depois mandar ele vir. Assim teria uma visão melhor da situação e não ficaríamos tentando abrir a porta com aquela coisa nos atacando. Falei da minha ideia para ele e ele concordou. Desci do carro com o revólver na mão e fui andando até a porta. A luz do farol iluminava o caminho e o tempo todo eu ouvia a movimentação na mata ao redor. Cheguei na porta, abri e dei sinal para ele vir. Assim que ele desceu do carro e deu os primeiros passos em direção à casa, um bicho descomunal saiu da mata e partiu para cima dele. Era enorme, peludo. Andava em 2 patas como gente, mas era animal. Quando ele deu o pulo para agarrar o homem, eu atirei. Sempre fui bom atirador. Vi que o primeiro tiro acertou em cheio, mas disparei mais vezes, com certeza. Acertei mais tiros naquela coisa. O homem conseguiu se desviar. A criatura bateu com tudo no carro. Amassou a lataria toda. Ele correu em direção à casa e nos trancamos lá dentro. Ele disse que aquilo só ia assustar a coisa, não era suficiente para matar. Correu para o altar que tinha na casa e começou a rezar e fazer rituais de proteção. Ouvimos aquela coisa perto da casa por um tempo, arranhando as paredes, batendo nas janelas. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio. Saí de lá de manhã cedo, estava muito abalado. Contei tudo para o comandante e pedi transferência para outra região. Fui atendido depois de alguns meses. Anos depois fiquei sabendo que o homem tinha se mudado do país, foi embora para o exterior e nunca mais tive notícias dele. Esse foi o meu relato. Não sei o que era aquilo, se era alguém transformado ou se era outra coisa.
Só sei que vi e nunca vou esquecer. Tinha cheiro de bicho molhado, os olhos eram vermelhos como brasa e os dentes eram grandes demais para ser de gente. Não sei se ele sobreviveu aos tiros, não sei se foi embora ferido ou se o ritual do homem espantou a coisa. Só sei que saí de lá vivo por pouco e que existem coisas nesse mundo que a gente não entende e é melhor não tentar entender. Eu decidi contar o que me aconteceu, porque guardar isso no peito só faz o peso aumentar com o passar dos anos. Não espero que ninguém acredite cegamente em cada palavra, porque eu mesmo duvidaria se não tivesse sentido na pele o arrepio daquele dia. O que eu quero é tirar esse fardo das costas, porque muita gente na época não deu ouvidos, achou que fosse cansaço ou invenção de mente perturbada. Vou direto ao ponto, sem rodeios, porque o assunto é sério e não gosto de perder tempo com conversa fiada. A coisa começou há uns 20 anos, quando a vida me pregou uma peça e descobri uma doença grave na garganta. Os médicos examinaram, fizeram cara feia e disseram que o negócio estava no começo, mas que era traiçoeiro e precisava de cuidado urgente. Foi um tempo de muita amargura para a minha casa. Quem vê de fora não sabe o desespero que toma conta de um pai de família quando a saúde falha e o sustento fica ameaçado. Naquela época, a gente vivia com o dinheiro contado e os recursos médicos não eram como hoje, que tem máquina para tudo. O atendimento público era demorado, as filas eram intermináveis e a gente se sentia apenas mais um número no meio de tanta gente doente. A minha família sofreu junto comigo, vendo minha aflição de não conseguir engolir direito, de perder o sono e de ver o corpo definhando aos poucos. Não restava muito a não ser apegar com Deus e esperar que o destino não fosse cruel. A gente morava em Diamantina, no estado de Minas Gerais, uma terra de gente crente e trabalhadora. Eu e minha esposa sempre fomos muito ligados às coisas da igreja. Participávamos das missas e ajudávamos nas festas da paróquia sempre que podiam. Mas quando a doença apertou, tivemos que nos afastar das obrigações religiosas. Quem conhece a rotina de tratamento sabe que ela consome a vida da gente. A prioridade virou tentar sobreviver, correr atrás de papelada, marcar exame e esperar vaga em hospital. A demora era grande e o medo crescia a cada dia que o remédio não chegava. Foi nesse aperto, quando a medicina dos homens parecia lenta demais, que resolvi fazer um trato com o divino. Sempre tive uma devoção muito forte por Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade vizinha de Cerro. Eu me ajoelhei no chão frio do meu quarto, numa madrugada em que a dor não me deixava dormir, e pedi com toda a força que me restava na alma. Pedi que ela olhasse por mim, que destravasse os caminhos da burocracia e que o tratamento funcionasse no meu corpo. Prometi que, se eu ficasse livre daquele mal, eu iria a pé da porta da minha casa em Diamantina até a igreja matriz em Cerro. Eu já tinha feito aquele caminho muitas vezes de carro ou de ônibus, conhecia as curvas e as subidas, mas fazer aquilo a pé, castigando a sola do sapato no chão de terra e pedra, seria a minha forma de pagar pela graça alcançada. A fé é um mistério que a gente não explica, a gente sente. Depois daquela oração, parece que um peso saiu dos meus ombros. Não que a doença tivesse sumido na hora, mas o ânimo mudou. Pode ser coincidência, pode ser o destino, mas na semana seguinte os papéis que estavam travados foram liberados. O médico me chamou, disse que tinha vaga para começar o tratamento e que as chances eram boas. Foram 2 anos de luta, de remédio forte que derruba até cavalo, de dias em que eu não tinha força nem para levantar da cama. Minha esposa teve que segurar as pontas sozinha, trabalhando dobrado, porque eu não conseguia mais fazer o meu serviço. Mas eu tinha a certeza, lá no fundo, de que a promessa estava valendo e que a cura viria. O tempo passou arrastado, mas passou. Em cada consulta de retorno, o doutor olhava os exames, franzia a testa
e depois sorria, dizendo que o tumor estava recuando. Fiz radioterapia, tomei injeção, fiz tudo o que mandaram. Quando completou o ciclo, o médico me deu a notícia que eu tanto esperava. A doença tinha ido embora. Ele me mandou voltar em 3 meses, depois em 6, depois uma vez por ano. Eu estava limpo, mas o corpo estava fraco, magro, sem a robustez de antes. Eu precisava recuperar as forças, ganhar peso e preparar o fôlego, porque tinha uma dívida para pagar. Eram dezenas de quilômetros de estrada de chão, subindo e descendo serra, debaixo do sol quente do Jequitinhonha. Assim que me senti capaz, comecei a planejar a caminhada. Não existia essa facilidade de celular com mapa e lanterna potente que tem hoje. Era tudo na base do conhecimento antigo e da coragem. Eu sabia que o trajeto não era brincadeira. A região entre Diamantina e Cerro é bonita, cheia de morro e pedra, mas é isolada. Tem trechos onde não se vê alma viva por horas, só mato fechado e poeira. O problema não era me perder, porque eu conhecia o rumo. O problema era se o corpo ia aguentar o tranco depois de tanta quimioterapia. Foi aí que um grande amigo meu, o Aristides, se ofereceu para ir junto. O Aristides era companheiro de longa data, homem sério, trabalhador braçal que não rejeitava serviço pesado. Ele sabia da minha promessa e disse que não me deixaria ir sozinho naquela estrada deserta. Eu tentei desconversar, disse que era penitência minha, mas ele insistiu dizendo que promessa se paga, mas amigo também serve para dar apoio. Agradeci a Deus por ter colocado o Aristides no meu caminho, porque se não fosse por ele naquela noite, eu não sei se estaria aqui contando essa história. A gente preparou as mochilas com água, um pouco de comida seca, lanternas de pilha grande e roupas para o frio, porque na serra, quando o sol se esconde, o vento corta a pele. Saímos bem cedo, antes do dia clarear totalmente. O começo da viagem foi tranquilo, com o corpo ainda descansado e a cabeça focada no objetivo. A estrada de terra batida estalava debaixo das nossas botas. A paisagem era aquela imensidão de cerrado, árvores retorcidas e pedras que pareciam brotar do chão. O sol foi subindo e castigando a gente. O calor de Minas não perdoa, e a poeira vermelha grudava no suor do rosto. A gente caminhava em silêncio na maior parte do tempo, poupando o fôlego. De vez em quando passava um caminhão levantando poeira ou algum morador local a cavalo, mas no geral era só nós dois e a natureza bruta. Conforme as horas passavam, o cansaço começou a bater forte. Minhas pernas, que tinham ficado tanto tempo paradas por causa da doença, reclamavam a cada subida. O Aristides, que era mais forte, seguia firme, sempre diminuindo o passo para me acompanhar. A gente parava na sombra de alguma árvore, bebia um gole de água morna e seguia. A fé empurrava a gente, mas o corpo humano tem limite. A nossa meta era chegar perto de Cerro antes da noite cair de vez, mas calculamos mal o tempo das paradas e o ritmo da minha passada. Quando o sol se pôs atrás das montanhas de pedra, a escuridão tomou conta de tudo muito rápido. Quem é da cidade não tem noção do que é o breu no meio do mato. Não tem poste de luz, não tem reflexo de prédio. É só o preto absoluto e as estrelas lá em cima. A gente acendeu as lanternas, que formavam 2 fachos de luz amarela, cortando a poeira da estrada. O silêncio ficou pesado. Só se ouvia o som das nossas botas, amassando o cascalho e a respiração cansada. A temperatura despencou e o frio começou a entrar pelos ossos, misturado com o suor do dia inteiro. A gente já estava caminhando há muito tempo no escuro. Faltavam alguns quilômetros para chegar na área urbana de Cerro, mas parecia que a estrada esticava. O Aristides sugeriu que a gente apertasse o passo para chegar logo em alguma pousada ou abrigo, mas eu já estava no meu limite. Foi numa curva fechada, onde o mato crescia alto nas 2 margens da estrada, que a gente sentiu a mudança no ar. Não foi barulho de início, foi o cheiro. Um fedor insuportável que invadiu o nariz de repente.
Parecia cheiro de carne podre, de bicho morto há dias no sol, misturado com algo azedo, como cachorro molhado e sujo. O cheiro era tão forte que cheguei a engasgar. O Aristides parou e cobriu o nariz com a manga da camisa. A gente pensou que tivesse algum animal morto na beira da estrada, uma vaca ou um cavalo atropelado, mas não se via nada. Foi então que ouvimos o barulho vindo de dentro do mato, na parte mais fechada. Não era barulho de vento. Era som de galho quebrando, de coisa grande se movendo com força bruta. O mato estalava como se um trator estivesse passando no meio das árvores, mas não tinha motor nenhum, só a respiração. Uma respiração rouca, forçada, que parecia vir de um pulmão gigante. O Aristides apontou a lanterna para o lado de onde vinha o som. O facho de luz tremeu na mão dele. Eu apontei a minha também, tentando ver o que estava ali. A gente sabia que naquelas bandas tem onça, tem lobo-guará, mas o que a gente ouvia era pesado demais para ser bicho comum. O som dos passos fez o chão vibrar levemente debaixo das nossas botas. Aquilo estava saindo da mata e vindo para a estrada, bem na nossa frente. O meu instinto foi travar. As pernas não obedeciam. O cheiro ficou ainda pior, dando ânsia de vômito. De repente, o mato se abriu com violência e a criatura pulou para a estrada, bloqueando o nosso caminho. A luz das lanternas iluminou aquilo e eu senti meu sangue gelar. Não era onça, não era cachorro, não era nada que Deus tivesse criado com carinho. Era um bicho enorme, devia ter quase 2 metros de altura, mesmo meio encurvado. O corpo era coberto de pelos grossos, escuros e imundos. Tinha a forma que lembrava um homem, mas distorcida, com ombros largos demais e braços compridos que terminavam em garras que brilharam na luz da lanterna. A cabeça era o pior. Um focinho longo, cheio de dentes que pareciam facas velhas e amareladas. As orelhas eram pontudas e estavam em pé, alertas. Os olhos da coisa refletiram a luz com um brilho vermelho, maligno, de puro ódio. Ele bufou, soltando um vapor quente no ar frio da noite. O Aristides, que estava um pouco mais à frente, tentou recuar, mas tropeçou numa pedra. A criatura soltou um som que não consigo descrever, algo grave que fez meu peito doer, e avançou. Foi tudo muito rápido e confuso. O bicho deu um tapa ou um empurrão na direção do Aristides. Eu vi meu amigo voar longe como se fosse um boneco de pano e cair na valeta da estrada. O bicho virou para mim. Eu estava paralisado, segurando a lanterna como se fosse uma arma, mas sabendo que aquilo não serviria de nada. A criatura veio na minha direção e eu pude ver a baba escorrendo da boca dele. O cheiro de morte era tão forte que eu quase desmaiei ali mesmo. Ele levantou a pata para me acertar e eu fechei os olhos esperando o fim. Pensei na minha doença, na cura, e que ia morrer ali, na beira da estrada, depois de ter vencido o câncer. Nesse momento, ouvi o Aristides gritando. Ele não gritava por socorro, ele gritava a oração. Valha-me Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. A voz dele era de desespero, mas firme na fé. O bicho parou. A pata dele ficou suspensa no ar, a centímetros do meu rosto. Ele virou a cabeça na direção do Aristides, que continuava rezando alto, se levantando com dificuldade da valeta. A criatura rosnou, incomodada, como se aquelas palavras queimassem a orelha dela. Ela olhou para mim de novo, depois para o Aristides e pareceu hesitar. Não era medo, era repulsa pela oração. Eu aproveitei aquele segundo de dúvida da fera e recuei, puxando o ar que me faltava. O bicho bufou mais uma vez, com raiva, bateu as patas no chão levantando poeira, e num movimento brusco deu as costas e se enfiou no mato do outro lado da estrada. A gente ouviu o barulho dele quebrando a vegetação, se afastando rápido, correndo como um demônio fugindo da cruz. O cheiro podre foi diminuindo aos poucos, levado pelo vento. Eu corri até o Aristides, ajudei ele a ficar de pé. Ele estava sujo de terra, com a roupa rasgada e o braço ralado, mas vivo. Nós não trocamos uma palavra sobre o que era aquilo naquele momento.
O medo não deixava. A gente juntou as coisas que tinham caído no chão e começou a andar o mais rápido que as pernas permitiam. A dor, o cansaço, a bolha no pé, tudo sumiu. Só existia a vontade de sair daquela escuridão. A gente andou olhando para trás a cada 10 passos, com as lanternas varrendo o mato, esperando ver aqueles olhos vermelhos de novo. Mas o bicho não voltou. Deus protegeu a gente mais uma vez. Chegamos na cidade de Cerro, já era tarde da noite. A gente entrou na primeira pousada que viu aberta, sujos, pálidos e tremendo. O dono do lugar olhou assustado, perguntou se tínhamos sido assaltados. A gente só pediu água e um quarto. No dia seguinte, fomos até a delegacia local. O delegado ouviu a história com cara de quem já tinha escutado aquilo antes, mas não botou muita fé. Disse que podia ser onça parda ou algum cão selvagem grande, que a mente no escuro aumenta as coisas. A gente não discutiu. Fizemos o registro só por desencargo de consciência, alertando que tinha algo perigoso na estrada velha. Depois disso, fui até a igreja matriz. Entrei, ajoelhei e paguei minha promessa. Agradeci pela cura da doença e pelo livramento da morte na estrada. Mas voltei para casa diferente. Eu saí de Diamantina crente que o mundo tem seus perigos, mas voltei com a certeza de que existe coisa ruim solta por aí que a gente não entende e não controla. O mal existe, tem forma, tem cheiro e anda no escuro. Hoje, quando conto isso, vejo o riso de deboche no canto da boca de alguns, mas eu sei o que vi. E sei que naquela estrada, entre as pedras e o mato seco de Minas Gerais, tem coisa que não é desse mundo esperando quem se atreve a andar sozinho na noite.